A terapia energética espiritual, ela se diferencia das outras terapias porque a gente busca e a gente trata qual a vibração que a pessoa ficou presa e não a lembrança do que aconteceu. O que aconteceu é importante, um trauma que aconteceu com a pessoa, os fatos, a situação é importante? Sim, tem a sua valia. Mas o que prende a pessoa no trauma é a vibração com que essa pessoa respondeu a essa situação. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que 2 pessoas entram em falência. 2 pessoas tinham empresa, ganhavam muito dinheiro e de repente faliu a empresa. Uma pessoa pode responder com frustração, com depressão, com autodesvalorização. A pessoa se desvaloriza, não se apoia e pode chegar até a vibrações muito baixas de ameaça à própria vida. Isso é uma situação. Outra pessoa pode usar a mesma situação, olhar, sentir frustração, sentir tristeza, sentir vergonha, mas usar essas vibrações como mola propulsora. Eu estou nessa situação agora, mas eu vou começar do zero, eu vou me empenhar e eu vou chegar mais alto do que eu estava. Eu vou voar mais alto. Uma usa como âncora, né? Abraça a situação e afunda junto com ela. Outra pessoa usa como mola propulsora. Eu vou me aproveitar dessa situação para me impulsionar. Muitas pessoas se impulsionam pela motivação, pelo ideal de chegar, pelo ideal do bem-estar. Outras pessoas se impulsionam pela raiva. Nossa, eu tô com tanta raiva que eu vou fazer o negócio dar certo. Ou a pessoa fica triste. Eu tô tão triste, que mesmo triste eu vou em frente porque eu não quero mais ficar nessa tristeza. Depende como você usa essa situação. E no tratamento energético espiritual, a gente entende a situação, mas o foco é essa energia que a pessoa ficou presa. É a energia de abandono, é a energia de culpa, a vibração de escassez. É a vibração que é o foco da terapia energético espiritual. Energia, energético, vibração. Os sentimentos, isso já foi amplamente estudado, os sentimentos eles têm vibração e é possível medir em frequência. Isso é físico, ondas de energia. Então a gente começa todo o tratamento baseado nessa energia, nessa vibração. Eu como terapeuta, eu tenho a ferramenta para rastrear essa energia e até o ponto onde essa energia se formou aquele nozinho, formou aquele bloco, e eu tenho essa ferramenta para desfazer esse bloco, para a energia fluir novamente e a pessoa se desvencilhar dessa vibração. A pessoa vai esquecer o que aconteceu? Ela vai esquecer de como ela era? Não. Continua lembrando, só que a lembrança não dói mais. Você consegue seguir em frente, apesar da lembrança. Você consegue seguir em frente mesmo que essa lembrança ainda te traga uma tristeza, ainda te traga uma frustração. Esse bloco de energia, ele impede a fluidez da nossa vida, a nossa manifestação de forma fluida, tranquila, leve, fácil, né? Por quê? Porque existe um bloco, vamos dizer que é um bloco de culpa. É um bloco grande no meio do meu sistema. Várias coisas estão circulando no meu sistema, mas tem lá aquele bloco que está pulsando culpa o tempo todo. Alguém fala alguma coisa para mim e bate nesse bloquinho de culpa. Acontece qualquer coisa no trabalho e bate nesse bloquinho de culpa. Então, quem que está reagindo ao que acontece? A minha essência ou o meu bloquinho de culpa? A minha essência ou os meus traumas? Eu faço aquilo, eu escolho mediante aquilo que eu quero, que eu almejo, ou eu escolho mediante a fuga que eu quero, o distanciamento que eu quero desse problema? Porque eu posso escolher algo. Eu quero chegar até esse lugar ou eu quero fugir desse lugar. Ou a gente se move pelo prazer, pela conquista, ou a gente se move para fugir de alguma coisa que a gente não quer. E se eu quero ir em direção a algo, eu preciso tratar dessas massas que me impedem de escolher através da minha essência, através do meu querer.
Porque o meu querer, ele vai em direção ao prazer, ele vai em direção ao bem-estar, ele vai em direção à satisfação. Mas quando eu ajo olhando para os meus traumas, eu estou fugindo da culpa, eu estou fugindo do abandono, eu faço de tudo para não entrar em contato com essa situação de novo, e às vezes eu faço de tudo, não é o que eu escolho. Eu fujo daquilo que eu estou com medo. É aí que atrapalha a nossa manifestação. Mas para que tudo isso aconteça, a gente tem que ter uma coisinha só. Coragem. A gente tem que querer. Eu quero querer melhorar. Eu estou sentindo, vamos supor, eu estou sentindo depressão. Eu quero sair desse lugar. Eu escolho fazer o que for preciso para sair desse lugar. Eu tenho a coragem de olhar para mim. São os outros que vão olhar para mim? Não, sou eu que vou olhar para mim. Eu tenho que ter a coragem de olhar para mim e enfrentar esses meus medos, e enfrentar esses monstrinhos. Mas sabe o que a gente tem que levar em conta? O problema dói. Seja depressão, seja angústia, seja ansiedade, seja um problema no relacionamento, um problema de família, um problema de saúde. Tudo isso dói. Atravessar esse problema, olhar nos olhos desse medo, olhar, destrinchar mesmo esse problema, dói. Mas ficar nele dói mais. Sabe por quê? Porque todo problema ele traz alguma coisa para a gente olhar. Ele é um aviso. Ele traz algum aprendizado. Se a gente não olha, se a gente nega esse aprendizado, é igual um alarme. Ele vai tocar cada vez mais alto. Ele vai chamar cada vez mais a atenção. Porque a gente precisa olhar para isso. A gente precisa aprender essa situação. A gente precisa olhar e aprender com isso. Esse é o nosso caminho. O nosso caminho é o que é que eu vim fazer aqui nessa vida. Se eu vim passar por esse aprendizado, e o caminho não são exatamente coisas, tá, gente? São aprendizados. Aprender a amar. Aprender a dar e receber amor. Você pode aprender a dar e receber amor de N maneiras. Mas esse é o aprendizado e você não consegue fugir dele. Você vai passar por esse aprendizado. Rindo ou chorando. Rica ou pobre, você vai passar por esse aprendizado. Quanto mais disposta a gente tiver a olhar para esses problemas, a olhar para essas situações, a entender, a destrinchar não os fatos, mas a vibração, aquilo que me prende, o que eu gosto, o que eu não gosto, por que eu fiquei tão presa nisso. Quanto mais disposta eu tiver a olhar para mim, para o meu mundo interno, para a minha essência, mais fácil é a caminhada. A caminhada é fácil? Não. A vida, ela não é um campo florido com unicórnios saltitantes. Se você acredita nisso, não. É um caminho difícil, tem pedra, tem lama, tem escuridão, tem chuva, mas também tem flores, também tem sol, também tem passarinho. A gente precisa entender que a vida não é fácil, mas que a gente pode trazer uma leveza para essa vida que ela já tem. Tá lá, mas se a gente fica focado no problema, a gente não consegue olhar para a parte boa. Portanto, se eu quero que a minha vida flua, se eu quero que a minha vida tenha bem-estar, se eu quero enxergar as flores além da lama que existe no meu caminho, se eu quero ver a parte boa da vida, apesar dos problemas, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para o meu sentir, para o meu autoconhecimento, para quem eu sou. E uma vez que eu começo a caminhar, que eu começo a entender como que funciona esse processo de autoconhecimento, de conversa com as minhas criaturas, como que faz para eu olhar no olho desses monstrinhos que existem dentro de mim. Conforme eu vou andando nesse caminho, eu vou aprendendo. E ele vai ficando mais fácil de ser caminhado. Ele vai ficando mais tranquilo. Então, gente, o recado que eu queria trazer para vocês hoje é que não tem como fugir. Não tem como fugir. O melhor é a gente olhar para aquilo que tem no nosso sentir. Seja um sentir bom ou um sentir que dói.
um sentir que é desagradável. Esse daí a gente também tem que olhar. O autoconhecimento, essa viagem no nosso mundo interno, ela é fundamental. Fundamental. O recado de hoje era esse. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.